Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula introdutória aos compostos de coordenação. Lembrar que a química de coordenação ou a química dos compostos de coordenação é, digamos, uma sub-área, uma fração importantíssima dentro da química inorgânica, né? Via de regra, vocês podem reparar que nos textos de química inorgânica, nos livros textos dedicados à química inorgânica, você vai ter sempre 3, 4 capítulos, às vezes mais, dedicados aos compostos de coordenação, né? Generalidades, um só sobre mecanismo e por aí vai. Mecanismos de reação e por aí vai. Enfim, uma classe de compostos realmente muito importante, tá certo? Bom, o estudo dos compostos de coordenação, na verdade, são conhecidos desde a antiguidade, digamos assim, né? Antes da Idade Média, inclusive, etc. Mas, de um ponto de vista mais sistemático, né? Entre o final do século XIX e começo do século XX, né, é que começa esse estudo mais intenso, né? Bom, mas a gente não vai ficar aqui lendo slides, né? A gente tem uma boa fração de informações para ser lida, né? Você pode parar o slide, ler com calma, mas uma diferenciação fundamental que é importante fazer logo de saída é entre sal duplo e composto de coordenação, né? No primeiro exemplo ali nós tínhamos um sal duplo, depois um composto de coordenação, né? Os sais duplos, quando dissolvidos, perdem a sua identidade, né? Enfim, todos os seus cátions e ânions separam-se, né? Enquanto que no composto de coordenação, a identidade, né, do íon complexo, cátion metálico mais ligantes, ela é mantida, né? Lembrar que no jargão da química de coordenação, ligantes são as espécies geralmente neutras ou aniônicas. Você pode até ter algum ligante catiônico, mas é relativamente raro, né? São poucos os exemplos. Então, ligantes são espécies neutras ou aniônicas ligados ao cátion central. É uma típica reação ácido-base de Lewis, tá certo? Para quem tiver interesse em uma abordagem histórica, né? Nessa disputa Werner e Jorgensen sobre a estrutura dos compostos de coordenação, recomendamos aí a leitura desse artigo, tá certo? Um link, inclusive, para esse artigo vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas, enfim, os autores gostam de, às vezes, começar o estudo da química de coordenação fazendo uma breve digressão histórica, né? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais pode, por exemplo, ler esse artigo, né? Um link vai ficar aqui na descrição. Alfred Werner, né, terminaria ganhando o Prêmio Nobel de Química de 1913, né, no final do século XIX, salvo engano, o artigo é de 1896, a sua publicação. Ele publicou um artigo em que ele propunha uma estrutura octaédrica para compostos de coordenação de cobalto, né? Lembrar que nessa época nós não tínhamos ainda difratometria de raio-x, espectroscopia na região do infravermelho, nenhuma das técnicas que, por excelência, como no caso da difratometria de raio-x, ou de maneira, né, coadjuvante, auxiliar, complementar, como no caso da espectroscopia na região do infravermelho e outras, nós não tínhamos, enfim, nessa época, ainda técnicas capazes de elucidação estrutural, né? Mas na época, por exemplo, você tinha esses compostos de coordenação aí que aparecem, né? Hexamin cobalto, pentamin, tetramin cobalto, enfim, com cores diferentes, né? E a questão é qual a estrutura desses compostos? Como é que se explicava a formação desses compostos, né? Enfim, Jorgensen, por exemplo, deu continuidade à chamada teoria da cadeia, né, que vocês vão... Enfim, a gente não vai se estender aqui em questões históricas, mas naquele artigo que foi mencionado ainda há pouco, vocês vão encontrar mais informações, né? Mas Werner, por exemplo, verificou que o hexamin, cloreto de hexamin, cobalto 3, como a gente diz atualmente, mas enfim, né, ele precipitava 3 mols de íons cloreto, né, o pentamin 2 mols e o tetramin 1 mol apenas, né? Enfim, dados de gravimetria, como nesse caso, né? Posteriormente, mais adiante, né, quando medidas, né, da condutividade de soluções também puderam ser feitas, né? Pessoas trabalhando com o Werner também fizeram algumas medidas, né, de condutimetria. Enfim, a partir dessas informações pôde-se chegar aí a uma proposição geométrica adequada, né? Então perceba que para um composto octaédrico, em princípio, uma estrutura hexagonal plana
antiprisma ou octaédrica são, hipoteticamente falando, possíveis. Mas em cada uma dessas estruturas, um composto, por exemplo, como cobalto ligado a 6 moléculas de amônia, se a estrutura for octaédrica, só vai ter 2 isômeros, enquanto nas outras duas possibilidades você teria 3 isômeros possíveis, né? E aí, então, com base no número de isômeros que o composto efetivamente apresentava, né, esse foi um dado fundamental, um dado importante, um dado, enfim, a corroborar a proposição de Werner de que a geometria efetivamente era octaédrica, né? Mas, enfim, um trabalho realmente inovador, muito extenso, profícuo, né, que abriu caminhos na química inorgânica. Não por acaso ele ganhou, então, o Prêmio Nobel de Química de 1913, tá certo? Tem outras informações aí no slide, né? Vocês podem parar, ler com calma, né? A gente tem procurado utilizar slides com um volume relativamente extenso de informação, porque aí, né, o vídeo termina servindo também como uma espécie de pequena apostila, coisa do gênero, né? Mas enfim, não vamos aqui ficar lendo slides, né? Mas enfim, na terminologia utilizada por Werner, ele falava em valência primária e secundária, né? Então o que ele chamava de valência primária é o que atualmente a gente chama de estado de oxidação, né? E valência secundária, como ele chamava na época, né, é o número de espécies ligadas covalentemente à espécie central, né? É o que nós chamamos de número de coordenação, né? Essa valência secundária é o número de coordenação. No caso do composto hexamin-cobalto, ao íon cobalto mais 3, você tem ligadas 6 moléculas de amônia, então o número de coordenação do cobalto nesse composto é 6, né, visto que 6 moléculas de amônia estão ligadas a ele. Enfim, quantas ligações o íon metálico central é capaz de formar, né? E aí nós temos de maneira um pouco extensa, né, algum vocabulário fundamental, essencial da química de coordenação. Você precisa saber o que é espécie central, o que é ligante, né, o que é coordenação de um ligante, o que é um átomo doador, né, o que é um complexo, o que é um íon complexo, né? E aí nós temos então as definições, eventualmente acompanhadas de exemplos, né? Mas para poder transitar, né, trafegar pelo conteúdo da química de coordenação, é preciso ao menos assimilar o seu vocabulário básico, né? O seu vocabulário essencial, né? Mas enfim, sim, contra-íon, carga do íon complexo, como é que se escreve a fórmula, né? E ligantes que estejam no mesmo complexo, né? Você pode ter eventualmente diferentes ligantes no mesmo complexo, né? No caso lá do hexamin-cobalto eram todas moléculas do mesmo ligante, amônia, mas evidentemente você pode ter outros ligantes, né? Então, cátion metálico central, as espécies ligadas a ele, geralmente espécies neutras ou aniônicas, são chamadas de ligantes. O número de ligações que o íon metálico central é capaz de formar é o seu número de coordenação, né? E a carga do íon complexo será dada pelo somatório da carga do íon metálico central mais o somatório de cargas dos ligantes, né? Bom, tipos de ligantes, né? Aí vamos começar a falar em ligantes monodentado, bidentado, polidentado, né? Enfim, ligante monodentado é aquele que tem apenas um sítio de coordenação. É aquele capaz de se ligar ao íon metálico central por apenas um ponto, digamos assim. A amônia é um típico ligante monodentado. O ligante bidentado é aquele que apresenta 2 sítios de coordenação. Apresenta, né, na molécula 2 átomos doadores, 2 átomos capazes de doar elétrons, de doar densidade eletrônica, geralmente par de elétrons, né, para o íon metálico central. E aí 3 sítios de coordenação seria tridentado, 4 sítios de coordenação tetradentado, assim por diante. Mas normalmente a partir de 3 sítios de coordenação você chama simplesmente de ligante polidentado, né? E nessas tabelas aí nós temos alguns exemplos, né, de ligante monodentado, bidentado, enfim, outros mais que vêm na sequência. Qual é o átomo doador, né, e quantos átomos doadores existem consequentemente, né, se o ligante é monodentado, bidentado, como seja, né? Alguns ligantes atípicos, né? Alguns ligantes atípicos. Inclusive, enfim, água, né, que é tipicamente um ligante também, né? Um íon metálico, enfim, quando você dissolve, né, um sal de um certo metal em água, o cátion estará rodeado, né, por um certo número de moléculas de água. A água está se comportando como um ligante, por certo, né? E aí outros exemplos, né, de ligantes, enfim, com mais de um sítio de coordenação. E você tem, inclusive, ligantes chamados ambidentados, né? Enfim, tem 2 sítios de coordenação,
pode se coordenar via um sítio de coordenação ou via o outro, né? O íon tiocianato, por exemplo, pode se coordenar via enxofre ou via nitrogênio, né? Enfim, cianeto também é um ligante ambidentado, né? Bom, e aí texto, né? Mas enfim, possibilidades sim, a essa altura do campeonato, né? É bom lembrar, bom revisarmos aí, quem não tiver lembrado, aquelas geometrias básicas que conhecemos lá dentro de Química Geral, né? Linear, tetraédrica, quadrado planar, né? Trigonal planar, bipiramidal trigonal, octaédrica, né? Piramidal de base piramidal de base quadrada, enfim, as geometrias básicas e as geometrias derivadas delas, né? Que os compostos de coordenação vão ser estudados e as geometrias que eles apresentam são essas geometrias típicas, né? Bom, compostos de coordenação exibem o fenômeno da isomeria? Com certeza, inclusive isomeria ótica, né? Mas tem vários tipos de isomeria, né? Geométrica, né? Cis-trans, que a gente está acostumado lá dentro da química orgânica, né? Sendo que essa isomeria cis-trans não vai ser exibida apenas por compostos quadrado-planares, né? Como a gente está acostumado de repente lá na química orgânica, mas por compostos octaédricos também, né? É um tipo de geometria geométrica, né? Enfim. Existe ainda a chamada isomeria de coordenação, isomeria de ligação, né? E isomeria ótica, inclusive. Né? Isomeria ótica, inclusive. Enfim, aí alguns exemplos, tá certo? Um bom volume de texto aí para ser lido, né? Realmente, como disse, os slides aqui funcionam realmente como um tipo de apostila, né? É um texto aí condensado, né? Com temas de química de coordenação, tá certo? Para compor esses slides, nós utilizamos um texto salvo engano, da Universidade Estadual da Paraíba, tá certo? Que produziu uma apostila sobre o tema e nós aproveitamos esse texto, então, uma boa parte dele para compor aqui os nossos slides. Enfim, a ideia é que os slides tenham também um bom volume de informações, né? Bom, a geometria, né, do composto de coordenação, evidentemente, vai depender de quantas ligações o íon metálico central esteja formando, né? De um modo geral, ainda dá para usarmos, né, aqueles preceitos básicos que, enfim, por exemplo, usarmos a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, né, que usamos lá dentro da química geral, né, ainda se aplica, grosso modo, né. Conforme veremos, a teoria da ligação de valência, né, vai ter outra aula, né, um outro conjunto de slides aqui no canal falando sobre isso. A teoria da ligação de valência, incluindo a sua variante, né, orbitais híbridos, se aplica também aos compostos de coordenação. E é claro que a geometria, né, do composto vai ser explicada em função, né, dessas teorias de ligação, tá certo? Aí alguns exemplos, né, de estruturas possíveis, né, para um composto, enfim, no qual o íon metálico central seja hexacoordenado, né? Enfim, apresente o número de coordenação 6. Né? Algumas possibilidades geométricas, né? Experimentalmente, você vai utilizar fatometria de raio-x ou alguma técnica espectroscópica, né? Espectroscopia na região do infravermelho pode ser muito útil nesse sentido para elucidar, né? Ou pelo menos para escolher entre duas estruturas possíveis. Bom, isomeria geométrica, né? Cis-trans, para um composto quadrado planar, é similar àquilo que a gente conhece lá da química orgânica, né? Mas mesmo no caso de um composto octaédrico, que é isso que aparece aí nesse slide, né? Você pode ter isomeria do tipo cis-trans, né? Cis-trans. O diferencial aí são os ligantes L, né? Perfeito? Trans, lado esquerdo, letra A, na letra B, cis, né? Os ligantes L estão aí, digamos, do mesmo lado do plano, digamos assim, né? Tem um plano aí passando, né, pelo íon metálico central e os 4 átomos A, né? Um ligante acima e um abaixo é trans, os 2 ligantes L do mesmo lado é cis, né? Sendo que numa geometria octaédrica você tem ainda essa possibilidade, né? Essas ligações ao longo do eixo Z, ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y, mas geralmente ao longo do eixo Z, né? Você pode ter eventualmente uma compressão ou um alongamento dessas ligações. É o que acontece lá, por exemplo, com o chamado efeito Janteller, né? Lembrar que nós temos aqui no canal uma outra aula introdutória à Química de Coordenação, capítulo 24 do livro Química à Ciência Central, nona edição, tá certo? Uma abordagem, enfim, resumida também, né, em livros de Química Geral.
Em se tratando de isomeria geométrica, né, você tem também aí, no caso, compostos octaédricos, essa possibilidade, né? Isômeros mer e fac. Né? Fac é de face, né? Os ligantes estão na mesma face. Né? E mer, eles estão no mesmo meridiano. Né? No mesmo meridiano. Mas, enfim, conviver, né, ler, estudar, quer dizer, enfim, não vale muito a pena ficar decorando, né, esse tipo de coisa. Mas, para ilustrar, né, o fundamental aqui é o fenômeno da isomeria. Né? Nos compostos de coordenação ele é muito rico, ele é muito vasto, né? Ele é mais amplo do que aquela isomeria que a gente está acostumado, por exemplo, da química orgânica. E sim, né, compostos de coordenação também exibem o fenômeno, né, da isomeria ótica, tá certo? Mas aqueles conceitos lá, né, destrógeno, levógeno, mistura racêmica, quando for o caso, enfim, aquilo que a gente aprendeu lá na química orgânica, aqueles conceitos, aquelas noções continuam válidas, são aplicáveis também aqui aos compostos de coordenação. Mas fato é que compostos de coordenação exibem também o fenômeno da isomeria ótica, tá certo? No final desse conjunto de slides, a gente tem alguns exemplos ali, ilustrando alguns compostos com alguns tipos de isomeria. Né? Mas enfim, uma figura aí só para ilustrar, né? Relembrar, né? Antes, o slide anterior relembrava alguns conceitos, nesses slides seguintes, alguns conceitos serão relembrados. Como eu disse, vale a pena parar o slide, ler com calma, né? Tá certo? Acompanhar o slide depois, passo a passo, lendo todas as informações. Tá certo? Mas só para mostrar que no caso desse composto aí, o íon metálico central ligado a 3 moléculas de etileno-diamina, né? A imagem especular do composto não lhe é superponível. Não lhe é superponível. De forma tal que sim, né, você tem aí isomeria ótica, né? Isomeria ótica, nesse caso, para esse composto. Enfim. De novo aí ilustrando, né? Ilustrando quando você, enfim, tem essa situação de ter ou não ter, se for o caso, né, imagens especulares superponíveis. Né? Se elas não forem superponíveis, você tem um par aí de isômeros óticos. Isômeros óticos. Né? Enfim, então você pode usar sim, né, um polarímetro, né, para verificar aí se determinado composto de coordenação realmente apresenta esse fenômeno da isomeria ótica. Né? Mas no caso, é claro, você vai ter que separar os isômeros, né, e tal. Mas enfim, aí você tem o mesmo, enfim, um outro composto, né? 2 moléculas de etileno-diamina, coordenadas ao íon cobalto, e 2 moléculas de amônia. Né? Os isômeros aí possíveis, né? O trans e o cis. Né? É o que você vai mostrar na sequência, é que um deles, né? Aí, cis e trans são isômeros geométricos, né? Mas aí um desses isômeros exibe o fenômeno da isomeria ótica, o outro isômero não exibe o fenômeno da isomeria ótica. Né? Um dos isômeros vai ter uma imagem especular, a molécula vai ter uma imagem especular que não lhe é superponível, e o outro isômero vai ter uma imagem especular que é superponível. Né? E aí isso vai falar em plano de simetria. Né? Bom, plano de simetria, grosso modo falando, grosseiramente falando, é um plano que vai dividir a molécula em 2 partes iguais, em 2 metades iguais. Se existir esse plano, ele é um plano de simetria. Né? Mas, enfim, elementos e operações de simetria, nós vamos ter outras aulas aqui no canal falando melhor sobre isso. Tá certo? Mas, enfim, aí na sequência, então, né, desse slide, já havia sido mostrado antes o isômero ótico, aí os isômeros geométricos cis e trans, né, desse composto, para mostrar ali quando eventualmente você tem, né, ou não imagem especular superponível, e quando você tem ou não eventualmente, então, isomeria ótica. Né? E é isso que você está ilustrando para aqueles 2 isômeros geométricos. Né? Depois você está tomando ele isoladamente, o isômero geométrico cis e o isômero geométrico trans, e comparando a própria molécula com a sua imagem especular, né, para verificar o caso em que, ou se, né, a imagem especular é ou não superponível. Né. Enfim, dê uma olhadinha com calma, tá certo? Mas enfim, você pode ter como nessas situações em que, né, um determinado composto de coordenação exibe mais de um isômero geométrico, e um desses isômeros geométricos exibe o fenômeno da isomeria ótica e o outro não. Né? E o outro não. Algumas informações mais aí, tá certo? É coisa para ser lida, né? É autoexplicativo, tá certo?
Mas enfim, como é que se escreve a fórmula do composto de coordenação, né? Que em essência é aquilo que a gente já conhece mesmo, né? O íon complexo você escreve primeiro, né? O íon complexo você escreve primeiro. Geralmente vai ser o íon complexo, vai ser o cátion, então é o cátion e depois o ânion, mas eventualmente você pode ter aquela situação em que o íon complexo é um ânion, né? Então ele vem escrito por último na fórmula, tá certo? Mas enfim. E aí isomerias de novo, né? De coordenação, ligação, ligante, ionização e solvatação, né? O texto aí está extenso, tá? Vale a pena ser dado uma lida, né? Mas, por exemplo, isomeria, né? Típico, né? Que aparece nos ligantes ambidentados, né? Com MnO2 e SCN-, né? Que tem dois sítios de coordenação, pode se ligar via um, via outro, né? Então, caso típico de isomeria de ligação, né? E aí só informações aí, né? Quais são as espécies, né? Propano 3-diamina e propano 2-diamina, enfim. Ligantes que aparecem ou vão aparecer aí nos compostos estudados. Mas com relação aos tipos de isomeria, você vai conhecer, quer dizer, não vale a pena ficar memorizando, decorando isso, né? E os exemplos que aparecem, né, vão deixar bastante claro, né, o que é isomeria de ligação, de coordenação, como seja. A ótica, enfim. O ponto-chave é destacar aqui que sim, compostos de coordenação exibem, né, o fenômeno, por assim dizer, da isomeria, e que é uma isomeria, inclusive, bastante rica, né? Você tem mais modalidades, mais tipos de isômeros, né, ou mais tipos de isomeria, do que você tem, por exemplo, lá na química orgânica, né? Você ainda tem que falar em isomeria de ligante, isomeria de ionização, isomeria de solvatação ou de hidratação, né? Mas lá no final tem alguns exemplos mais resumidamente, né, que vão ilustrar isso com mais destaque. Mas enfim, o texto aí está bem explicativo, tá certo? É o caso de ler, comparar os exemplos, né? Enfim, a explicação mais o exemplo, a coisa é auto-ilustrativa e auto-explicativa. Não há muito o que dizer, digamos, né? Não há propriamente o que explicar. Bom, isso aí vale a pena de comentar um pouquinho mais. Efeito quelato, né? Compara aí o primeiro composto, níquel ligado com 4 moléculas de amônia, 2 moléculas de água. O segundo composto é níquel, ligado de novo com 2 moléculas de água, mas no caso, em vez de 4 moléculas de amônia, você tem 2 moléculas de etilendiamina, né? O primeiro composto tem uma constante de formação da ordem 10 elevado a 7, o segundo da ordem 10 elevado a 14, né? Sendo que são compostos análogos, né? O primeiro composto, o níquel, está ligado a 4 átomos de nitrogênio das 4 moléculas de amônia. No segundo composto, o níquel está ligado a 4 átomos de nitrogênio das 2 moléculas de etilendiamina, né? Mas enfim, via de regra, quando você tem dois compostos, né, homólogos ou análogos, enfim, né, um formado com ligante monodentado e o outro formado com ligante bidentado ou tridentado, o composto formado com ligante bidentado ou tridentado é termodinamicamente mais estável, tem uma constante de formação muito maior, normalmente, do que o seu composto homólogo, análogo, enfim, com ligante monodentado. Esse é o chamado efeito quelato, né? Nesse material que nós obtivemos, eles dão essa explicação, né? Mas como ilustrado ali, não é bem isso, tá certo? A explicação para o efeito quelato é de natureza mais entrópica, né, e não entálpica, não tem a ver exatamente com a força das ligações ali, com a estabilidade do anel, não é exatamente aquilo, tá certo? Mas teremos depois um videozinho menorzinho só para falar sobre o efeito quelato. E aí nós chegamos então nessa breve introdução em nomenclatura, né? Nomenclatura, bom, também não há muito o que explicar em regras de nomenclatura. Regras de nomenclatura, de tempos em tempos, não é toda hora, ainda bem, né? Mas elas mudam, né? Aí o PAC, de tempos em tempos, atualiza alguma coisa, muda alguma coisa. Mas regras de nomenclatura valem as regras do momento, né? Você tem que memorizar as regras e utilizá-las. Agora, ficar decorando regras de nomenclatura é muito maçante, né? Então, o melhor é ler as regras e aí olhar os exemplos, ler as regras e olhar os exemplos, porque muitas vezes, simplesmente lendo o enunciado da regra, não fica muito claro como ela é aplicada, como ela é utilizada. Daí, então, a utilidade enorme dos exemplos. Então, leia a regra, olhe os exemplos, leia a regra, olhe os exemplos. Faça isso muitas vezes, em livros diferentes,
se for o caso, e a coisa vai terminar introjetando, né? Você vai terminar assimilando normalmente. Porque tentar decorar na marra, né, regras de nomenclatura é uma coisa muito maçante, pouco produtiva, tá certo? E no mundo prático, digamos assim, da química de coordenação, na pesquisa em química de coordenação, quando você sintetiza um novo composto de coordenação, vai publicar, né, o artigo, estudando, né, estrutura, termoquímica, o que seja do seu composto. O ponto-chave é apresentar a fórmula, né, do composto. Normalmente, nos artigos, não há preocupação em dar nome aos compostos, quer dizer, né, mas enfim. Compostos de coordenação são uma classe de compostos tão diferenciada que tem inclusive suas próprias regras de nomenclatura, né? Regras de nomenclatura, tá certo? Só para lembrar, tá num slide aí mais adiante, né? Mas no site da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, você tem lá os livros com as regras de nomenclatura, né? No caso da química inorgânica, os compostos de coordenação são uma classe de compostos inorgânicos. Você tem o chamado Red Book, né? A versão mais recente que aparece no site da IUPAC é de 2005. Né? A gente vai ver mais adiante aí que foi feita uma alteração importante, inclusive com relação à terminologia para alguns ligantes, muito embora os livros editados depois de 2005, livros editados bem recentemente, né, não aparecem. Pronto, está aí. Né? Antigamente, né, os ligantes eram chamados fluoro, cloro, bromo, iodo e ciano. Né? Mas a IUPAC mudou isso para fluorido, clorido, bromido, iodido, cianido. Né? Essa é a nova terminologia. Mas mesmo em textos, textos, né, editados há bem pouco tempo, 2, 3, 4, 5 anos atrás, e lembrar que essas normas já aparecem no Red Book de 2005, né, ainda aparece a terminologia antiga, fluoro, cloro, bromo, iodo, enfim, ciano. Né? Mas o correto é fluorido, clorido, bromido, iodido e cianido. Né? Mas enfim, alguns exemplos mais aí de ligantes. Né? Lembrar que em alguns casos o nome da espécie como ligante é o próprio nome, né, da espécie neutra ou do ânion, se for o caso. Em outros casos não. Né? Mas aí, por exemplo, citrato, né, sulfato, carbonato, o nome do ligante é o mesmo nome do íon. Né? Mas no caso, por exemplo, lá de cloreto, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto, né? Não. O nome da espécie como ligante não é o mesmo nome do ânion. Né? Então é preciso estar atento a isso. Tá certo? Bom, de novo, regras de nomenclatura, a gente não vai ficar aqui lendo isso, né, para parar, ler, mas, de novo, regra de nomenclatura. Leia a regra, compare com um exemplo, leia a regra, compare com um exemplo, tente fazer alguns exercíciozinhos ali, né, e assim, na base do uso, da convivência e tal, você vai memorizar as regras de nomenclatura. Não vale a pena ficar repetindo isso N vezes, né, tentando decorar na marra, né, não vale a pena. Tá certo? Mas enfim, vale a pena ler a regra, comparar os exemplos, fazer alguns exercícios, né, para praticar um pouquinho, né, digamos, mas no mundo prático da pesquisa da química inorgânica não é o tipo de coisa que você fique fazendo, né, dando nome para composto, né, enfim, mas vale a pena estudar as regras de nomenclatura, né, tem a sua relevância, só não é uma coisa realmente fundamental, né. O mais importante na química de coordenação é o que é um composto de coordenação, como é que você diferencia de um sal duplo, o que é um ligante, o que é número de coordenação, né? O que é efeito quelato, enfim, e outras coisas mais que a gente vai ver em outros momentos. Né? Mecanismo de reação dos compostos inorgânicos e por aí vai. Né? Quando você for estudar aí análise instrumental, quais são as técnicas mais utilizadas, né, para caracterizar compostos de coordenação, mas enfim, isso foge do escopo, né, dos nossos slides aqui, dessa introdução, né, à química de coordenação, tá certo? Mas o que eu quero dizer é, aprenda a verificar o que é principal e o que é acessório, né, no estudo da química em geral e, nesse caso, no estudo dos compostos de coordenação em particular. Né? Então, regras de nomenclatura são algo acessório. Importante, tem o seu valor, mas, né, leia, compare os exemplos, conviva um pouco com a leitura, faça alguns exercícios para treinar, mas isso não é algo essencial. Né? Existem outras coisas bem mais essenciais. Né? Aliás, que são efetivamente essenciais. Né? Regras de nomenclatura, nesse caso, é algo acessório. Né? E aí, sequência, tá? Como disse, né? O propósito é que esses slides aqui servissem também como uma pequena apostila. Né? Então, os slides, inclusive, fogem um pouco, né, do tradicional. Né? Estão aí um pouco carregados demais de texto. Né?
Mas que a ideia é que eles sirvam também como uma pequena apostila que você possa ler, né? E nesse caso das regras de nomenclatura, não há propriamente o que explicar, né? Mas como simplesmente a leitura do enunciado muitas vezes não deixa claro como é que a regra se aplica, é para isso que existem os exemplos, né? Então, leia a regra, busque exemplos, leia a regra, busque exemplos. Preferência, consulte vários livros, né? Alguns exemplos vão se repetir entre um livro e outro, mas tudo somado, você vai ter aí um bom número de exemplos, né, que vão lhe ajudar a compreender melhor como é que as regras são aplicadas. Mas não há muito o que explicar nem o que discutir, as regras são essas, então é memorizá-las e empregá-las, né? Perfeito? Isso é como outras regras em geral, né? É memorizá-las e empregá-las, tá certo? Os slides seguem nessa sequência, né? Tá mais ou menos finalizando aí, enfim. Ainda está um pouco investindo nessa coisa de regras de nomenclatura. E aí alguns ligantes típicos, né? A estrutura deles. E alguns exemplos de fixação, né? Enfim, para essa questão das regras de nomenclatura. Tá certo? O íon complexo, né? Aí são só os íons complexos, nos dois primeiros exemplos, e depois você tem dois compostos de coordenação. Perceba que o terceiro, de cima para baixo, está de triamino dicloro cobalto 3. Né? Mas teria que ser triamino diclorido cobalto 3, né? Que o cloro nesse caso está se comportando como ligante, não é simplesmente um contraíon, ele está efetivamente ligado ao metal, faz parte da esfera de coordenação de metal, então o íon cloreto como ligante é clorido, né? Naquelas regras novas da UPAC que a gente mencionou ainda há pouco, tá bom? Mas você vai encontrar, como disse mesmo em textos recentes, essas regras mais antigas em uso, né? Tá certo? E aí continua, né? Um detalhamento maior, né? Sub-regras, digamos assim, quando você tem complexos aniônicos, né? Aniônicos, né? No caso, o complexo termina sendo um ânion, não, o cátion, o íon metálico central é um cátion, né? Termina sendo um ânion porque os ligantes, nesse caso aí, como no cobalto ligado a 6 cianetos, né? Os ligantes são negativos, né? Ou, enfim, os ligantes são aniônicos. Aí o íon complexo como um todo termina sendo também um ânion, né? E aí, relembrando os nomes em latim, né, de alguns metais, né, enfim, faz referência à situação anterior, ou à regra anterior, né, que você tem que muitas vezes citar o nome do metal. Né? Em alguns casos, você vai dizer, por exemplo, sei lá, você vai falar em cupratos, por exemplo, né? Tem que lembrar que, enfim, cobre vem do latim cuprum, né? Você vai falar em aurato em algum momento, enfim, vem de aurum, né? Ouro é auro, por isso que é o símbolo e por aí vai. Bom, sal do íon complexo, né? Quando temos um íon complexo catiônico, necessitamos de um contraíon aniônico, né? E também vice-versa, né? Se o íon complexo for aniônico, os contraíons vão ser cátions, evidentemente, né? Mas você escreve então a fórmula do composto de coordenação da mesma forma que você escreve a fórmula de qualquer sal, né? Primeiro o cátion, depois o ânion. Como em grande parte das vezes o íon complexo é catiônico, vem o íon complexo, depois o ânion, que é o contraíon. Mas, se o íon complexo for aniônico, primeiro vem o cátion, né? Depois o íon complexo, tá certo? E aí, de novo, né? Bastante texto, bastante informação sobre regras de nomenclatura. Pare o slide, leia com calma, compare os exemplos, né? A coisa por aí, tá certo? Mas, enfim, é convivência. Como eu disse, não vá ficar, né, repetindo isso, né? Como se fosse um ator decorando um texto, né, para uma peça de teatro ou para uma fala aí no cinema, né? Leia as regras, compare com os exemplos, né? Olhe os exemplos, quantos mais exemplos melhores, exercícios resolvidos, né? E pratique com alguns exercícios. Mas, enfim, fica por aí, essa coisa de regra e nomenclatura. Mas, enfim, estamos chegando ao final. Aí trouxemos alguns exemplos aí de um outro livro, de um outro material, tá certo? De um livro em inglês, mas o que importa são os exemplos, né? Isômeros aí, por exemplo, de ionização, né? Para ilustrar, tá certo? No primeiro caso aí, sulfato é contra íon, né? O composto é vermelho. Aliás, o composto é violeta, né? E no segundo caso, o íon, na verdade, é o brometo. O sulfato está na esfera de coordenação. E esse segundo composto, ele é vermelho, inclusive. Perceba-se o quanto, né,
a espécie coordenada ao metal interfere na cor do composto de coordenação. É uma coisa que vai ser explicada, por exemplo, pela teoria do campo cristalino. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá certo? Isomeria de ligação, né? Já tínhamos falado de tiocianato, né? Pode se ligar via enxofre ou via nitrogênio, né? No primeiro exemplo ali, de cima para baixo, né? Você tem a ligação via nitrogênio, no segundo caso a ligação é via enxofre, né? E aí, inclusive, muitas vezes é utilizado, aí, é destacado qual é o sítio de coordenação utilizado, né, na própria fórmula, que é para não confundir, né. Essa ligação será via nitrogênio ou via enxofre, né. Por exemplo, você pode explicar com base na teoria de ácidos e bases duros e macios, né, a teoria de Pearson, né, hard and soft acids and bases, né. Nitrogênio é uma base dura, enxofre é uma base mole. Isso, por exemplo, pode ser utilizado como elemento racionalizador. Isomeria de hidratação, né, o próprio nome aí já sugere, né. Primeiro composto aí de crômio, né? Enfim, cloreto de crômio, né? Crômio 3, né? Mas perceba que escrevendo ali 6H2O, mas você tem possibilidades diferentes, né? Você pode ter 4 moléculas de água na esfera de coordenação, ou 5 moléculas de água na esfera de coordenação do crômio, ou as 6 moléculas de água na esfera de coordenação do crômio. E quanto mais moléculas de água eu tiver na esfera de coordenação do crômio, menos íons cloreto eu vou ter depois. Aliás, quanto mais moléculas de água eu tiver na esfera de coordenação do cromo, mais íons cloreto eu vou ter fora da esfera de coordenação do cromo. Eu posso precipitar esses íons cloreto com cloreto de prata e saber, por exemplo, quantos são, né, os cloretos e, consequentemente, quantas são as moléculas de água. E aí um exemplo de uso de técnica espectroscópica, no caso, espectroscopia na região do infravermelho, para diferenciar isômeros cis e trans de compostos de platina, tá certo? Dê uma lida aí com calma. Muito obrigado, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula então. Muito obrigado.